Mateus capítulo 6, versículo 25, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Tome assento. Glória a Deus. Diga comigo: estas coisas. Repita mais uma vez: estas coisas. E pela terceira vez: estas coisas. Hoje esse é o título da mensagem de hoje: estas coisas. Estas coisas. Jesus vem construindo esse pensamento desde o início do capítulo, a partir ali do capítulo 6, né? No capítulo 6, a partir do versículo 19. Nós falamos sobre o 19 ao 24 na semana passada. Se você não estava aqui ou não ouviu ainda, está disponível. E hoje eu queria dar continuidade à construção desse pensamento, porque é um único discurso aqui. A gente teve que seccionar, né, pela profundidade e a multiplicidade, né, a quantidade das coisas que Jesus fala aqui. E Jesus vai falar sobre estas coisas. Antes disso, ele vai falar sobre, de 19 a 24, ele vai falar sobre os tesouros do céu e da terra. Ele vai falar sobre o foco que nós precisamos ter nas coisas do céu. E ele vai terminar falando sobre os dois senhores: o dinheiro, Mamon, conhecido também como Mamon, e o Senhor de toda a glória, Jesus Cristo de Nazaré. E ele vai dizer que não é possível servir a dois senhores. Ou serve-se a um e odiará o outro, né? E o desprezará, ou você se dedica a um ou ao outro. E nós terminamos a semana passada falando sobre isso. Mas por que Jesus está abordando este assunto? Ele vai culminar, ele vai terminar o seu pensamento em 25 ao 34. Ele vai concluir esse pensamento. Ele vai estar apontando para algo que para ele é algo que é alvo das pessoas, de todas as gerações, né, que a terra já teve. É alvo de todo mundo. As pessoas dormem, acordam pensando nisso. E é disso que Jesus vai falar. Ele vai falar sobre os cuidados e inquietações. Diga comigo: cuidados e inquietações.
E ele vai dizer: não andeis ansiosos. E depois ele vai dizer assim: não andeis, pois, inquietos. Ansiedade e inquietude, ou inquietação. Ansiedade e inquietação que alcançam o nosso coração por conta destas coisas. Aquilo que envolve a manutenção da vida, o alimento, o vestir, o morar, todas as inquietações que são naturais do ser humano. Jesus não está aqui tirando a importância dessas coisas. Jesus não está aqui mostrando que essas coisas elas são desnecessárias. Não. E isso, a prova disso é que no versículo 32, ele vai dizer assim: porque todas estas coisas os gentios procuram. E ele diz: de certo, vosso Pai Celestial bem sabe, diga comigo, bem sabe, que vocês necessitam destas coisas. Vocês precisam disso. E Ele sabe. Diga comigo, meu Pai sabe. Mas Jesus está trazendo, tem um código aqui nesta mensagem. Tem um princípio subjacente, um princípio que está intrínseco aqui. Algo que permeia por todo o texto. Ele está trazendo uma única mensagem, um único princípio. É uma voz que está emergindo do texto, e é isso que ele quer que nós entendamos aqui. Mas para que essa voz fique clara, ele vai, de certa forma, narrar aqui as principais inquietações do ser humano: o comer, o beber, o vestir. E ele vai comparando isso com a própria vida, o estar vivo, com o próprio corpo, com a saúde. Porque se você quer vestir, é porque você está vivo. Quem está me entendendo aqui? Se você quer comer, se você quer beber, se você quer celebrar, é porque você tem saúde. E ele vai falar então a vida. Ele compara a vida com a comida. Ele compara a saúde do corpo com a bebida. Então ele está dizendo assim: será que vocês se esqueceram que sou eu que mantenho a vida? Sou eu que faço com que você acorde todos os dias para ir trabalhar? Sou eu que cuido eu mantenho você, eu preservo a sua vida. Então, se você tem desejos, é porque você está vivo. Quem está me entendendo aqui? Se você tem desejos, e quem foi que te deu essa vida? É disso que ele está falando aqui. Quem te deu essa vida aí que você está tendo esse desejo, esses planos todos? Você está até planejando. Olha só. Você está planejando e tudo. Viagem o ano que vem. Quem está me entendendo aqui? Planejando comprar um carro no final do ano. Você está bem. Agora você já parou para perceber que para que isso aconteça, você precisa estar vivo e bem de saúde? Quem te deu essa certeza que você vai estar vivo e bem de saúde? Aí você vai abrir a boca: eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus. Aí Jesus diz assim: então essa mesma certeza que você tem, que no dia 31 você vai estar aqui no culto da virada, celebrando a Deus, você tem que ter também de que eu vou cuidar de colocar a comida na sua mesa, de colocar a roupa no teu corpo. Quem está me entendendo aqui?
mas que a certeza, ela é seletiva. Ela só serve para uma coisa e não serve para outra. E é disso que Jesus está falando. Ele está comparando. Então ele primeiro compara a comida com a vida, a bebida com o corpo. E aí ele vai comparar o ser humano com a natureza. O cuidado que Deus tem. Irmãos, todas as cores que que o homem pode produzir, que o olho pode ver, todas elas existem na natureza. Não existe cor que o homem produziu, que o computador, com a mistura lá dos cromas, né? Tudo tem na natureza. É impressionante. Eu deixo aquela minha proteção de tela do computador, aí todo dia o Windows traz uma imagem nova. E é impressionante. Laranja, roxo, tudo tem na natureza. Deus criou tudo. É cada coisa bela, é cada flor maravilhosa, é cada coisa linda. Bem, sabe, não tem como aquilo ali não ter tido um criador. Alguém que pensou. Alguém que diz, não, você vai ser dessa cor, dessa forma. Você vai ter esse formato. Entende isso? Então, quando nós entendemos, quando nós nos colocamos diante desta verdade, Jesus está dizendo isso. E aí ele está falando, olhai para as aves do céu. Nem semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E ele vai falar do lírio dos campos, das aves, da criação. E ele está dizendo assim: se a minha criação, que não é minha imagem e semelhança, eu cuido dessa forma, quanto mais vocês, que são meus filhos. Eu sou o Deus que cuida de vocês. Eu sou o Deus que sustenta a sua vida. Eu sou o Deus que, aleluia, que preserva a sua vida. E aí Jesus vai dizer, para a gente não andar inquieto, para a gente não andar ansioso, mas que nós temos que ter um foco, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Tem pessoas que interpretam esta palavra como uma ordem de viver a vida sem responsabilidade social. Deus vai dar tudo, Deus vai prover tudo. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando aqui de prioridade. Eu vou explicar isso lá na frente, mas eu quero que você entenda que tem pessoas que vivem como se ele não precisasse trabalhar. Não, a Bíblia diz que Deus vai suprir tudo. Não é disso que isso aqui está falando. Agora eu vou falar dos dois extremos, viu? Ainda bem que é ceia, você não vai se levantar para ir embora. Segure aí. Porque 2 Tessalonicenses 3,10 diz assim: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Isso está na Bíblia, viu? Você que nunca leu isso, está aqui. 2 Tessalonicenses 3, 10 a 12. 2 Tessalonicenses 3, 10 a 12. O que é que Paulo está falando aqui? Que existe uma classe de crentes, irmãos, que eles dizem assim: não, eu vou viver pela fé.
Só que o viver pela fé é ser contratado pela VASP. É não fazer nada. Fica de casa em casa, esperando a oferta de fulano, de ciclano, a ajuda de ciclano, Esses são pessoas preguiçosas. Existe esse classe de crentes. Eu conheço uma turma aí. Então eles não se preocupam em estudar, não se preocupam em ter uma profissão. Eu conheço um empresário, um grande empresário, um mega empresário em Salvador, crente. Deus deu a ele o dom da riqueza. Crente. E um dia a gente foi visitar a empresa dele, que a gente foi comprar um produto lá com ele. E ele, não, vem cá, Nilson, vem cá, pastor, senta aqui. Aí ele levou para a mesa, para a sala principal dele, né? Uma pessoa muito rica. E aí levou para a gente conhecer toda a empresa. Aí conhecemos a empresa toda, cada compartimento, as coisas. Me mostrou tudo, os andares, aí, maravilha. Aí ele depois chegou para mim e disse assim: tá vendo aqui? Parei de contratar crente aqui. Ele fez até uma capela no fundo da empresa dele, para ter o culto e tal. E aí ele disse assim: eu parei de contratar crente. Eu tomei um susto. Disse, por quê? Porque são os piores funcionários que existem. Só chega atrasado, só vive faltando, dizendo que foi buscar Deus, dizendo que foi para a vigília, dizendo que foi isso, dizendo que foi aquilo. Dá um trabalho. Ele parou de contratar crentes, porque essas pessoas, elas pegam esse versículo aí e elas acham que todo mundo que Deus tem que tocar no coração de todo mundo para poder ajudar ela, porque não vai faltar nada. Deus diz que se eu buscar, se eu for para a oração, se eu for para a busca, se eu for para o monte, não vai faltar nada. Vai faltar, porque Jesus não está falando disso aqui. Jesus está falando de prioridades. Jesus está dizendo assim: você tem que viver. Ah, pastor, como é isso aqui? Eu vou entregar tudo aqui. Efésios 6, 5-8 diz assim: vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor. Oh, glória! E os empresários aqui estão dando glória a Deus aí, ó. E não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Naquele tempo existia a escravidão ainda, então existiam escravos que se convertiam. E aí na escravidão, Paulo deu para os escravos, não são empregados CLT, não, Paulo está falando aqui para os escravos. Imagine você. O crente hoje entra na empresa, ao invés dele ser o modelo, de ser o funcionário padrão, ele começa a aprontar e usa a desculpa de que está buscando. É porque eu estou buscando, pá. Eu tive que buscar, Deus me enviou numa missão. A sua primeira missão é entregar um trabalho de excelência ali onde Deus te plantou. Quem está me entendendo aí? Não saia não, fique aí. Entendeu? É a sua primeira missão. Aí funcionário que fica o tempo todo na internet, rede social, não produz o que deveria produzir, você está dando mau testemunho. Fica ali gastando tempo. Não é isso que Jesus está falando. Jesus não está dizendo que você tem que jogar tudo para cima, ser um irresponsável social. Eu já vi uma vez, o rapaz saiu do emprego dizendo que ia fazer a obra. A obra dele que ia fazer é ficar rondando os cultos de oração das igrejas, em busca de uma oferta aqui, de outra oferta ali, de outra oferta ali, de outra oferta ali. Irmão, vamos trabalhar, porque Deus não levanta, Deus não chama
desocupado. Vá na Bíblia, eu quero saber na Bíblia uma pessoa desocupada que Deus chamou. Você não vai encontrar. Gideão estava malhando trigo no lagar. Quem está me entendendo aqui? Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Saul estava cuidando, indo em busca das jumentas do pai. Está todo mundo trabalhando. Amém, irmão? Então Jesus não está falando disso aqui. Jesus está trazendo aqui uma ideia da prioridade, daquilo que tem que ocupar o teu coração, daquilo que tem que ser a ordem, a filosofia de vida. E usando esse princípio de vida, você vai trabalhar, você vai se mover, né? Então existem pessoas que são irresponsáveis no trabalho e injustos. Existem também aqueles que são empresários que são injustos com seus funcionários. Não é disso que Jesus está falando. Jesus disse: buscar o reino e a sua. Eu vou falar lá na frente. Então, nessa de que Deus vai fazer, que Deus vai trazer o sustento, e que Deus vai te suprir, tem crentes que mentem para obter o Bolsa Família. Você sabia disso? Ele sabe que ele não está no espectro de receber o Bolsa Família. Ele não está, ele trabalha, ele tem sustento, mas ele vai lá e ele preenche o formulário. Eu estou dizendo que teve uma ovelha de uma igreja que eu pastoreava, fez isso, aí veio me perguntar, eu disse assim: você está debaixo de maldição. Pode, descadastre. O marido trabalhava, um bom trabalho, sustentava a casa, e não era um emprego, não ganhava salário mínimo não. E tem crentes hoje que estão debaixo de maldição. A vida não vai para lugar nenhum, vai ficar nessa vida miserável, porque está lá no cadastro, Bolsa Família. Aquilo ali tem implicações espirituais. Tem pessoas que mentem. Eu vou falar. Pessoas que mentem para ganhar a isenção para o Enem, para um concurso público. Aí um dia, quando eu fui fazer o Enem, há anos atrás, que eu fiz o Enem para poder ganhar a bolsa, graças a Deus ganhei a bolsa, na faculdade. Aí o pessoal diz: não, rapaz, você não precisa pagar a taxa não, tem aí uma coisa que você não precisa pagar. Eu disse: oh, que glória, maravilha. Aí me deram o formulário, declaração de pobreza. O formulário é assim. Creia no que eu estou falando a você. Se você assinou aquilo ali, meu irmão, você assinou sua condenação. Você não vai para lugar nenhum na vida. Está escrito lá. Satanás vai pegar aquilo ali e vai dizer assim: aqui ó, não abra a porta. Aqui ó, mentiu. Esse miserável aí que diz que é seu filho, aqui ó. Não é o pastor que está falando isso não, é o diabo que vai falar isso. Que é ele que é o acusador, não sou eu não, estou aqui só expondo. Quem está me entendendo aqui? Eu só estou expondo a situação aqui. Mente. Tem crentes, irmãos, o cara trabalha, a pessoa trabalha, ganha um salário dele justo ali, dá para pagar a taxa, mas o Satanás atentamente disse: vá lá, preencha a declaração de pobreza. E aí a vida trava, não vai para lugar nenhum. Quem está me entendendo aqui? E aí fica sem a bênção da prosperidade, por conta de uma mentira, de um posicionamento errado, porque acha que Deus vai suprir a necessidade dele pelo Bolsa Família, por uma isenção de taxa. Não, meu irmão, o nosso Deus é dono do ouro e da prata. Eu sei que existem momentos que a gente passa por problemas, está desempregado, está isso, mas na vida do crente isso vai ser só um momento.
Às vezes é um aprendizado que Deus tem que estar trazendo para você, para te fazer o mais humilde. Tudo bem, mas eu estou falando disso. Estou falando quando há, de fato, condições e as pessoas vão lá e maquiam ou maqueiam. Maquiam, né? E maquiam a vida financeira para dizer que está precisando daquilo sem precisar. Porque ele acha que é ali que Deus vai suprir. É ali que Deus, a palavra diz, todas essas coisas serão, é ali. Não, não é por ali não. O caminho de Deus, diga comigo, o caminho de Deus é reto, meu irmão. É santo. É justo. Amém? É assim que é o caminho de Deus, né? Então esses são os que entendem isso. Agora tem aqueles que ignoram esta palavra e vivem uma vida em busca dessas coisas. Tem uns que pegam a palavra e dizem assim: não vou buscar nada, Deus vai trazer tudo, não vou trabalhar, Tem outros que ignoram a palavra e dizem assim: não, eu vou buscar, vou correr atrás. Aí eu já estou indo para o outro extremo agora. Segure aí você agora. Para o outro extremo. E aí eles vivem em função das coisas. A Bíblia vai dizendo no Salmo 127: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. É pão de dor. Essas pessoas que vivem assim, elas priorizam tudo, menos as coisas espirituais. Elas sempre acham tempo para fazer mais um curso, mais uma pós-graduação, mais um projeto, mais uma viagem, mais horas extras, mas não sobra tempo para a oração, para a meditação na palavra, para vir ao culto. Pessoas que são mais assíduas na academia do que no quarto de oração, do que no culto de semana ou de domingo. Eu estava pensando em fazer um culto na academia agora, porque tem gente que não fala, não, ela não falta à academia. Eu estava pensando, vai ser bom, porque aí junta o útil ao agradável. A pessoa chega, né? Faz o culto, vai ser ali o sacido, vai ser, a igreja vai pipocar. Vou fazer uma academia aqui no fundo. Aí depois da academia o povo fica pro culto, ou antes da academia, não sei. Quem está me entendendo aqui? A gente brinca, mas a coisa é séria. Porque tem pessoas, irmãos, que elas são, e eu vou falar a palavra de propósito, religiosamente assíduas na academia. É uma religião para ela. A comida ali certinho, aquela vasilhinha, eu acho isso top, demais. Mas que você também faça isso para as coisas espirituais. É disso que Jesus está falando. Diga comigo, de prioridade. Jesus está falando de prioridade. Então há um perigo aqui. E qual é o perigo? Jesus repetiu estas coisas 3 vezes no texto. Eu aprendi na hermenêutica que quando existe repetição aqui é porque aquele que está falando está dizendo assim: olhe para isso, preste atenção nessa palavra. Ele está repetindo. E quando ele está repetindo, ele está chamando sua atenção. E por 3 vezes Jesus está falando estas coisas. Estas coisas. Estas coisas. Então há um perigo. E qual é o perigo? Quando a nossa vida gira em torno destas coisas. Quando isso se transforma no propósito da nossa vida, ou naquilo que define a nossa filosofia de vida. Eu vou mais. Ou seja, há um perigo quando isso acontece, quando estas coisas se tornam o referencial. E o que é o referencial? Tudo, todas as suas decisões, a sua agenda, o seu tempo, o seu investimento, os seus propósitos, tudo
tudo gira em torno a partir dali. Ali você olha para ali para você tomar as suas decisões. Você olha para ali para você se mover. Você olha para ali para ver se vai investir ou não, se vai ter tempo ou não, se vai ter agenda ou não, se vai ser programado ou não, se vai sair mais cedo ou não, se vai chegar mais tarde ou não. Tudo gira em torno destas coisas. E é disso que Jesus está falando aqui. Destas coisas. O perigo quando há escassez total dessas coisas. E aí a gente vai para os dois extremos de novo. Quando existe uma escassez dessas coisas. E é por isso, porque como essas coisas é o referencial para toda a tomada de decisão e para toda a sua dinâmica de vida, existe o perigo nos extremos. Então, quando há uma escassez destas coisas, existe depressão, existe ansiedade, o humor muda, os relacionamentos mudam, tudo muda. A vida pode deixar de fazer sentido, pois a pessoa não consegue possuir estas coisas. A roupa nova, o restaurante caro, a viagem para Disney, para a Europa, trocar o carro do ano, o novo iPhone. Quem está me entendendo aqui? Eu vi um vídeo de um adolescente batendo na mãe no shopping, porque a mãe disse que não ia comprar o iPhone novo. É disso que Jesus está falando. A nossa vida não pode ficar vivendo, a gente não pode acordar e dormir em função disso. Porque no dia que isso voltar, a pessoa pensa em se matar, irmãos. A pessoa pensa em tirar a vida. Porque a vida dela não faz mais sentido. Por quê? Porque ela não conseguiu viajar. Porque ela não conseguiu comprar aquela roupa. Porque ela não conseguiu trocar o carro. Ela entra em depressão. Quando foi que nós chegamos a essa pobreza espiritual? Eu estava me perguntando hoje, Deus ministrando isso. E eu vi, meu Deus, quando foi que nós chegamos nisso? Quando foi que nós chegamos nessa pobreza de alma? A ponto das coisas definirem o nosso humor. A ponto de nós definirmos se o ano foi bom ou não, de acordo com aquilo que nós conseguimos comprar. Não é porque nossos filhos estão alegres, em saúde, não é porque nós estamos bem, aleluia, podemos ir numa praia, podemos, aleluia, malhar, podemos nos divertir. Não é por isso, é porque se a gente conseguiu trocar o carro ou não, se comprou ou não, se teve ou não, se viajou ou não, o ano não prestou. Estou mal, não tenho razão nenhuma. Você está respirando, meu irmão. Você está aí firme e forte. Você não está numa cama de um UTI. E se tivesse, você ainda estaria vivo. Senão você já estaria no necrotério. Então até na cama da UTI você ainda tem razão. Porque Deus não ainda te presenteou com a vida. Quem está me entendendo aqui? A vida, que é o maior presente de Deus, ainda está em você. Quando foi que nós conseguimos nos degradar tanto? Essa é a pergunta aqui. Quando foi que a gente parou? Quando foi que a gente permitiu que essas coisas começassem a nos controlar? A dizer se a gente está alegre ou não, feliz ou não. A determinar se vamos tratar o nosso filho bem ou não. Se vamos tratar o nosso cônjuge bem ou não. Ah, ele não comprou meu celular, então ele vai ver. Não tem comida boa, vou valgar comida. Não vou fazer aquele prato que ele queria, não. Por conta destas coisas. É disso que Jesus está falando. Ele está dizendo, vocês não podem deixar que essas coisas definam vocês. Definam o motivo de vocês se levantarem todos os dias.
porque definitivamente, para aqueles que são servos de Deus, filhos de Deus, não é isso que nos define, aleluia, mas é estar aqui para que a nossa vida seja para a glória de Deus. As pessoas têm que olhar Deus e ver Deus na nossa vida. Tem que ver uma paz que excede todo entendimento. Tem que ver uma alegria verdadeira que não é maquiada. Aleluia. Quem está me entendendo aqui? Tem que ver uma família estabilizada em Deus, filhos saudáveis. Aleluia. É isso, meu irmão, que Deus está aqui trazendo para nós. Diga comigo estas coisas. Há esse perigo. Pessoas que entram em tristeza profunda, se desequilibram emocionalmente, mudam de humor, porque não conseguiu comprar o móvel, não trocou o sofá esse ano, não foi para a Europa, não conseguiu comprar a Mercedes. A Mercedes já está velha, só tem 2 anos de uso, O iPhone já está velho, tem 8 meses, já não dá mais. Eu não aguento mais olhar para esse telefone. Está chato, essa sandália eu comprei há 3 meses atrás, não aguento mais olhar. Eu preciso. Você precisa de Deus. São verdadeiros mendigos espirituais. Agora existe o extremo. O perigo quando há a abundância destas coisas. Ansiedade, humor, tristeza, depressão, relacionamentos também. Porque quando as pessoas chegam neste patamar, tem um número mágico aí que quando você chega nesse número de dinheiro, né? Não faz sentido você ter mais dinheiro, porque tudo que o mundo pode te oferecer, você tem condição de comprar. Avião, barco, tem um número aí de milhões de dólares, e se você chegar nesse número, é por isso que os bilionários, eles começam a doar, porque eles percebem que 1 bilhão a mais e 1 bilhão a menos, não vai mudar a vida deles em nada. Por quê? Porque a alegria, a satisfação que as coisas podem te dar, elas têm um limite. A paz que as coisas, a segurança, não é paz, a segurança que as coisas podem te dar, ela tem um limite. E quando é que a gente vê esse limite? Quando vem uma doença. Quando um milionário fica doente, Steve Jobs. O homem tinha muito dinheiro, bilhões de dólares, mas ele não pôde fazer absolutamente nada, porque ele era pobre. Ele era pobre. Agora tem um que ganha salário mínimo, que teve o mesmo problema que ele, mas a graça de Deus alcançou e diz assim: pode sair da enfermidade, esse é meu, esse é meu. Quem está me entendendo aqui? Porque não existe maior presente do que a vida. Que adianta? Não existe maior presente do que a saúde. O que adianta você ter dinheiro e você não ter saúde para gozar aquilo? Vocês estão me entendendo aqui? Então Jesus está dizendo: está na hora de você mudar a sua prioridade. Não é isso que define a sua vida, mas é a minha presença, é o meu reino, é a minha graça. Quem está me entendendo aqui? Então chega uma hora que a pessoa tem dinheiro, mas a vida perde o sentido, porque ele está em busca de algo que só Deus pode dar, chamada de contentamento. O dinheiro não pode comprar o contentamento. Só Deus pode dar isso.
Só que o inimigo, o que é que o diabo faz? O diabo ilude as pessoas para mostrar para elas que ter muito dinheiro vai trazer contentamento. Não, vai resolver problemas materiais. Ou às vezes vai criar, né? Depende. Mas vai resolver. Aí morar uma boa casa, pode ter um bom carro, viajar. Mas eu estou falando em relação à alma. Por que essas pessoas estão buscando? Porque as pessoas estão achando que isso é o principal. E é isso que Jesus está dizendo. Isto não é o principal. Isso não pode ser o principal na sua vida. Porque se isso for o principal, você vai acabar ou totalmente esgotado, em depressão porque você não conseguiu, ou totalmente em depressão e ansioso porque você conseguiu, mas a paz e a sua alma continuou a mesma coisa, não supriu nada que você achou que ia suprir. Os dois extremos. O perigo que existe, há o perigo na abundância. Porque a vida pode deixar de fazer sentido. O possuir das coisas não preencheu o vazio da alma da pessoa. Irmãos, são vários os relatos de artistas, principalmente, que morrem de overdose. Por que é que uma pessoa cheia de dinheiro, como um grande guitarrista, depois de fazer um show para milhões de pessoas, um guitarrista famoso, foi encontrado num apartamento, num hotel, morto de overdose? Por que uma pessoa tinha glória, tinha muito dinheiro, mas a alma estava vazia? E ele foi buscar esse preenchimento da alma nas drogas. Alguns vão buscar na prostituição, outros vão buscar nos jogos, que agora está destruindo muitas famílias. E se você está aqui, quer jogar, depois me fale comigo que eu vou orar por libertação. Tem que orar por libertação. É um vício. As pessoas estão jogando, buscando isso, e Jesus diz assim: não faça isso. Você sabe que a Bíblia proíbe a gente de buscar riqueza. Vocês sabiam disso? Proíbe, viu? A Bíblia proíbe. Está lá escrito. Não devemos buscar riqueza. A gente tem que buscar prosperidade. E se Deus me fizer rico, aí é a bênção de Deus sobre a sua vida. E Ele vai te dar graça e estrutura emocional. Amém, irmão? Com o seu trabalho. O buscar riqueza aqui, por favor, é buscar riquezas facilmente, né? Buscar riquezas facilmente. É o jogo. É o bichinho. Como é o tigrinho, né? É o tigrinho. Ó, tem um bocado de gente que já sabe aí, ó. Vigia, irmão. Olha para o irmão e diga assim: vigia. Vamos seguir. Vamos para o início, para o final. Então, aí Jesus vai dizer: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas, diga comigo, essas coisas vos serão acrescentadas. Nossa vida precisa viver em função daquilo que somos em Deus e daquilo que possuímos, e não daquilo que possuímos ou não possuímos na terra, porque tudo isso vai passar. Então há um código nessas palavras, há uma mensagem que está intrínseca aqui nesse discurso. Jesus está apontando o tipo de mentalidade que o cristão deve ter, aquilo que dirige os seus pensamentos, os seus planos, os seus propósitos. Ou seja, Jesus está dizendo que vocês precisam mudar a mentalidade de vocês. É isso que Paulo vai repetir em Romanos 12:2. Para que nós precisamos ter uma mudança de mente, uma transformação da nossa mente. Isso é necessário, porque a nossa mente carnal sempre vai focar nas questões carnais, e Deus está dizendo agora: vocês agora são filhos do Eterno, vocês agora possuem a Jerusalém celestial, vocês agora possuem a vida eterna, e vocês não podem mais ter mentes carnais.
Vocês precisam focar naquilo que é eterno. Vocês precisam caminhar nesta terra com a visão do eterno, a visão da eternidade. E é isso que tem que mover os seus planos. É isso que tem que alterar a tua agenda. É isso que tem que determinar se você vai ou não trabalhar em tal área, se você vai ou não fazer tal curso, se você vai. São os propósitos eternos. É o chamado que Deus tem para você aqui. E chamado é aquilo, aleluia, através do qual Deus vai te usar para alcançar vidas, para manifestar a glória dele através de você. Não tem nada a ver com ganhar, com a cobiça. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com missão. Diga comigo, missão. Em Filipenses, Paulo vai repetir. Ele repete as palavras de Jesus e afirma que Deus guardará nosso coração e mente. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, diga comigo, oração e súplica, com ação de graças. Isso aqui é muito forte. Diga comigo, oração e súplica com ação de graças. Pastor, por que isso? Por que Paulo botou esse negócio aí de ação de graça? Porque Deus está dizendo assim: você pode chegar diante de mim, orar por algo, pedir algo para mim, mas seja grato com aquilo que eu já te dei. Não venha para cá dizer que não serve nada, que a minha vida não vale nada, que porque Senhor, eu estou aqui, o Senhor esqueceu de mim. Esqueci? E o que eu já fiz lá atrás? Então, as nossas petições têm que ser com o quê? Diga comigo, oração, súplica, com ação de... Senhor, eu te louvo pelo que o Senhor já fez. Eu te louvo pela vida que o Senhor me deu, pelas vitórias. Quem está me entendendo aqui? Não adianta fazer essa cara feia. Tem gente, não, é isso aí. Você está vivo aqui, você está numa igreja aqui, ó, saudável. Quem está me entendendo aqui, dando glória a Deus, está falando, está andando sozinho, glorifica a Deus. Então não adianta você chegar com seu coração travado diante de Deus, coração murmurador. Deus tem misericórdia, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor isso, o Senhor aquilo, eu sou teu servo. Tem gente que quer colocar Deus na parede. O Senhor tem que dar, o Senhor tem que me abençoar. Não, diga comigo, com ação de graças. Por quê? Porque você está salvo. Quem é salvo aqui, meu irmão? Quem tem certeza da salvação? Existe algo mais importante, existe algo maior para dar ações de graças do que a certeza da salvação? Eu acho que não tem. Então é com ação de graça, com ações de graça, não é ação, com ação de graça. E aí ele vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai fazer o quê? Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Vai guardar o teu coração e a tua mente. Então é isso que tem que nos definir. A prioridade é a busca dessa paz. É você saber que Deus está no controle de todas as coisas. É você saber que você está aqui vivo, salvo. Jesus pode voltar a qualquer hora, ou você pode partir. Quem está me entendendo aqui, irmão? É ter essa certeza. Então, quando o nosso coração se ocupa na busca do reino, as coisas vão para o lugar certo. Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai conquistar, mas essa não é a razão da sua alegria.
O que é que Jesus está dizendo? Que quando o nosso coração está posto na reta justiça, na busca do reino, temos as prioridades ajustadas na ordem correta, e por conseguinte nós vamos descobrir duas coisas. Primeiro, nós vamos entender que Deus nos dará tudo o que precisamos. Diga comigo, Ele nos dará tudo o que precisamos. Quando nós buscamos esse reino, quando nós alinhamos as prioridades, quando nós ajustamos as prioridades na nossa vida, ei, você vai sair, você vai trabalhar, você vai se esforçar, mas muitos também fazem a mesma coisa que você. Saem, trabalham, se esforçam e não ganham nada. Mas você vai sair, você vai trabalhar, você vai se esforçar, você vai investir, você vai estudar, e Deus fará com que você volte com os frutos do teu esforço. Aplauda ao Senhor. Diga comigo, há uma garantia. Porque Ele vai fazer todas as coisas, Ele vai te dar todas as coisas. Em segundo lugar, então, você vai perceber que Ele nunca falha. Em segundo, muitas das coisas que pensávamos precisar, você vai orando, vai buscando o reino, e muito daquilo que você pensava que precisava, você vai descobrir que na verdade você não precisa, que na verdade você nem quer, você nem queria aquilo. Por fim, no lugar da ansiedade, nós encontraremos contentamento. Às vezes, quando tem aquelas propagandas, você precisa disso, eu já repreendo, eu não preciso de nada, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus, meu irmão. Olhe para o irmão e diga assim: você precisa de Deus. Você não precisa do novo iPhone, você não precisa viajar, você precisa da graça de Deus, você precisa da presença de Deus, porque você pode estar no melhor banquete do mundo, e aquilo ali, seu coração está totalmente angustiado, aquela comida caríssima, ela entra dentro de você como se fosse palha, não tem gosto de nada. Você sabe o que é que dá gosto à comida? É a alegria que está dentro de você, é a paz que está dentro de você. Você pode ir viajar o mundo, ir para um lugar maravilhoso, e você está lá vendo tudo, mas você não consegue aproveitar aquilo. A sua alma está inquieta, seu coração angustiado, é briga com o marido, é briga com o filho, é uma tribulação, uma viagem atribulada, mas você está no lugar mais lindo do planeta. Mas se Deus te der a paz com a sua família, se Deus colocar amor dentro da casa, quem está me entendendo aqui? Você pode ir para um lugar mais simples, e você vai sair, aproveitar, você vai voltar. Que viagem maravilhosa, fui aqui para a ilha, fui aqui para a linha verde, não foi a Europa, não foi não foi, aleluia, a Suíça, não foi, mas foi um lugar simples. Mas sabe por quê? Porque Deus te deu paz, Deus coloca alegria, Deus faz com que as pequenas coisas se tornem grandes dentro de você, e o nome disso é contentamento. Essa é a moeda mais cara que existe. Ninguém consegue comprar essa moeda, ninguém consegue comprar esse valor. Só Deus pode te dar isso. E eu vou encerrando. A força dessa ordem, buscai em primeiro o reino, encontra-se na palavra primeiro. Ela vem do vocábulo grego protos, que aqui não indica o primeiro elemento de uma série cronológica. Em outras palavras, Jesus não está dizendo que devemos buscar o reino em primeiro lugar, as roupas em segundo, a casa em terceiro e assim por diante. Em vez disso, Ele está falando de prioridades. Jesus está dizendo que o mais importante que podemos fazer é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Direcione o seu coração para isso.
e tudo mais cuidará de si. A prioridade número 1 do cristão é buscar o reino de Deus. Fique de pé. Glória a Jesus. Eu descobri isso alguns anos atrás. Eu ainda era novo na fé. Eu entendi que a gente não poderia deixar que o dinheiro mandasse na gente. Eu comecei a entender que quanto mais eu me aproximava de Deus, as outras coisas começavam a se encaixar, começavam a acontecer naturalmente. Só que eu descobri uma coisa mais ainda, uma coisa mais interessante ainda. Eu jovem ainda, eu descobri que quanto mais eu me doava para Deus, Deus acelerava coisas na minha vida. E eu comecei a comparar a minha vida com a vida de algumas pessoas. Dizia assim: aquele ali demorou não sei quanto tempo para poder alcançar isso, e Deus me abria atalhos para mim, e eu passava. Eu vivi vários atalhos na minha vida, coisas que era para demorar, normalmente demorava, mas comigo não demorava. Eu me lembro que eu entrei numa empresa, meu primeiro emprego assim, bom. Comecei a trabalhar. Depois de 3 meses, eu era, tipo assim, eu era como se fosse um auxiliar. Estava em trainee. Depois de 3 meses, eu estava assumindo a função. E eu me lembro como hoje, isso faz muito tempo, irmão. A mulher do RH disse assim: ninguém conseguiu, nunca conseguiu ir para uma função tão rapidamente assim. Você tem certeza que você já pode assumir isso? As pessoas ficam no mínimo 8 meses, 1 ano treinando. Você já vai assumir com 3 meses? Diz assim: eu consigo assumir. E aí eu assumi. Então eu comecei a perceber que a minha busca, a minha entrega, tanto pessoal quanto na obra de Deus, Deus abria atalhos para mim, gente. E aí eu peguei o código, peguei a senha. Eu disse: é assim. E aí meu pastor sempre falava: quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. E eu carrego isso comigo a minha vida toda. Eu descobri isso, eu tinha 19 anos, 18, 19, 20 anos. Eu comecei a comparar. Eu disse assim: eu faço aqui, Deus abre lá. Eu me entrego aqui, Deus me eleva lá. Quem está me entendendo aqui? Então o que eu quero que você entenda é o seguinte: que existem atalhos de Deus para a nossa vida. Mas esses atalhos só são abertos quando nós entendemos que nós precisamos. Entendemos não, quando nós buscamos, quando nós colocamos o reino, a busca do reino em primeiro lugar. Quando o nosso acordar não é eu tenho que comprar o carro. Quando o nosso acordar não é eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Quando o nosso acordar é obrigado, Jesus, por mais um dia de vida. Me guia nesse dia, me abençoe, fala comigo, me dê sabedoria, guia os meus passos. Quem está me entendendo? Quando a tua prioridade é o relacionamento com Ele. Quando você está trabalhando ali, mas o teu pensamento está lá, qualquer coisa você está sensível a uma voz. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas várias vezes eu estava trabalhando, eu estou trabalhando e na indústria eu trabalhando, e Deus me dava comandos. Eu ia fazer uma coisa, Deus disse: não faça, faça assim, faça desse jeito. Eu estava ali, eu não estava orando, eu não estava lendo a Bíblia, nem ouvindo música não, louvor não, eu estava trabalhando normal. E eu ouvia a voz dentro de mim: não faça, faça assim, não compre. Sabe o que é isso? É quando o reino está em primeiro. E aí Deus te guia em tudo. E aí você vai ter sim sua casa, você vai ter sim aquilo que você precisa para viver aqui. Mas a sua vida não vai girar em torno disso. A tua vida vai girar em torno do teu relacionamento com Deus, da sua intimidade com Deus.